Olá pessoal, bem-vindos à nossa live da speakingorgan.com.br, onde vamos falar de um negócio, como sempre, bem importante. E este daqui é particularmente importante porque nós temos uma questão aí grave. Qual é a questão grave? Que existe um montão de texto sendo usado inclusive pelos cursos de idiomas e que não são bem utilizados. Peraí, quando eu falo não são bem utilizados, eles não são utilizados. Ao contrário, até prejudica. Acostuma a pessoa a ler por palavra, depois tem que juntar palavra para chegar a conquistar a fluência, etc. E não são alfabetizados. Eu já falei isso várias vezes. As pessoas te vendem um livro, você não é alfabetizado para aquele livro e continua desse mesmo jeito até o fim do curso, até você desistir. Bem, mas existe uma grande... Eu sempre falo que não deve ser centrado em palavras sempre, nem essas coisas, né? Mas existe uma enorme utilidade, enorme, assim, de usar texto. Sim, outro dia eu vi um curso, não vamos usar texto. Grande bobagem, mas não vai usar texto, foi a grande... Parece uma mágica, não é? Mas parece uma mágica transformar o som vocal em papel, em palavras. Porque o som vocal não está feito de palavras. Feito de palavras? Feito de palavras. Tudi. Feito de. Tudi. Existe a palavra tudi? Não existe. Ele está feito de sons. Claro que trechos desses sons têm um sentido. Tem uma certa autonomia que é a gramática. Percebeu? A gramática é como um gesto linguístico, viu? Porque quem faz essas coisas geniais assim entre o ser humano não é muitas vezes o próprio ser humano. Como a linguagem e a escrita. A escrita é uma sacada enorme, como eu já falei. Mas é a própria generosidade e a necessidade da linguagem, necessidade vital da linguagem. Sem linguagem a gente morre. Desde criancinha, hein? Mãe não sabe que está com fome. Nos animais, então, eles falam. Não passa da próxima geração se parar a linguagem. Bom, mas o fato é que essas sacadas, e a sacada do texto, de escrever o texto, é muito boa, é absolutamente revolucionária entre os seres humanos. Uma grande revolução. A grande revolução humana foi falar. A segunda grande revolução foi escrever. É muito incrível isso. No lado humano, físico, material, né? Vai ter algum desenvolvimento espiritual, dirigir, mas sempre com palavras, viu? Não tem nenhum livro sagrado que não seja um livro sagrado que foi lido por alguém, que foi transmitido por meio da leitura em voz alta para alguém lá séculos atrás, né? Interessante isso. A escrita, no início era o verbo. No próprio livro, a Bíblia diz isso, né? Num determinado trecho. Muito importante isso. Bem, mas existe possibilidade de transformar o texto em som vocal. Logo, imediatamente. É super importante fazer isso. Não tem que usar o livro para entender significados escritos em outra língua. Você não vai adquirir o idioma se você fizer isso, ou seja, ficar vendo o significado de cada uma das palavras. Depois você não vai falar, simplesmente. Você vai ter que juntar essas palavras, mas você nem é alfabetizado, então não são os sons que se fala no outro idioma, no caso o inglês. Então, é muito, muito mal utilizado. De um jeito tão mal utilizado, tão inutilmente utilizado, que compromete a aquisição de um outro idioma. Atrapalha, se não fizer direito. Agora, se usar bem usado, uou! Né? É impressionante a vantagem. É impossível não usar livro, tem que ser muito, muito livro. Texto, né? Seja na internet, ou numa revista, ou num livro, né? Ou na letra de uma música. Enfim, usar texto. Fundamental. E usar texto é uma coisa que é tão forte como utilização para adquirir um outro idioma, que se fizer bem feito essa utilização, parece um milagre. Parece uma coisa assim, como assim? Como que, né? É que você chega no outro idioma. Que a gente não percebe o milagre do nosso próprio idioma, porque a gente cresceu assim desde muito pequenininho.
Desde o ano e meio de idade, um ano e meio, começou já. Então não sabe como aprendeu. A gente sabe como nós aprendemos. A gente, na Speaking Org, né? E sabe também como aprendemos um outro idioma, que não é muito diferente, tá? Não tem método nem nada. Esse é o jeito de aprender um idioma. É o seu ou de outro país. Sério. Então, agora, nesse momento que de repente você domina, você percebe aquela vida que tem no idioma. Ah, mas é outro idioma, estou fazendo outros sons, é outro país, outro idioma, tudo diferente. Uou, eu estou não é nem dominando, eu estou conseguindo fazer. É bem gostoso, parece um milagre, porque vem logo também, sabe? Por isso que parece um milagre, né? A plantinha cresceu num instantinho, assim, você nem viu, ela tá milagre. Você ficar 3 anos crescendo, ela vai crescer, a árvorezinha, né? Mas aqui é tão rápido o uso do texto, desde que seja bem feito, tá bom? Então vamos ver, e vamos ver até, principalmente, esse momento do milagre. É milagre entre aspas, mas esse momento do fenômeno da aquisição de linguagem através do texto. Esse momento tem nome e se chama ressubstanciação. Ressubstanciação. Substanciar uma coisa é dar-lhe substância. Transubstanciação é de pegar uma substância e transformar ela numa outra substância. Ressubstanciação, sabe o que quer dizer? É devolver a palavra que estava no livro em voz. Pim-pum. Pim-pum não. Tem que fazer de um jeito desenvolvido, tecnicamente efetivo. Tá? Tecnicamente efetivo. Para transformar o texto em voz. Mas é muito benéfico, é muito efetivo, é muito fácil, você faz um pouco e de repente tem resultados muito bons, porque no fundo você está devolvendo aquelas palavras, porque palavra é só escrita, hein? Não tem palavra no que eu estou falando. Não existem palavras no que estou falando. Tá, falando bem formal para ninguém reclamar. Não existem palavras no que estou falando. Tem uma palavra kiss no meio? Não, mas tem um som kiss. Então não tem palavra na fala. Não, na fala não há palavra. Apalá, tem uma palavra chamada apalá? Não, porque ela não contém a lógica desses sons. Esses sons são todos muito lógicos, biológicos. E a gramática simplesmente foi lá, sacou as identidades de sons e falou, estas são palavras. E podemos escrever. Uou! Bota um espacinho entre uma identidade representativa de uma realidade que deram nome para ela, árvore. É bonita. Vamos dar nome para isso, árvore, substantivo. É verbo, bonita, adjetivo. Opa! E começamos a grande empreitada de escrever, que nos deu o que se chama hoje de civilização. A força que tem. Né? A linguagem, ao ponto de fazer um texto para o ser humano se reproduzir, aumentar, né? Crescer. É impressionante, a linguagem é o elemento que, junto com a reprodução física, né? Eu caso uma pessoa, tenho filho, etc. É o elemento que nos permite viver, inclusive. É muito curioso esse fenômeno, a importância da linguagem, né? E a importância de poder falar em outro som, de outro país, é uma delícia. É muito bom. Mas falar, né? Tô aprendendo, um dia eu chego lá. Não. Tá? É para pegar mesmo. Bulhão. Ninguém sabe se é de lá, se é daqui, se é da onde. Tá bom? Me lembro de uma vez que eu estava na cidade de Cusco. Cusco é a antiga sede do Império dos Incas, é uma cidade muito antiga, tem não sei quantos anos, porque era a sede, a capital do Império Incaico, Tahuantinsuyo, né? E eu estava falando com o pessoal de lá, porque eu fui fazer um trabalho lá. Aí estava lá trabalhando, conversando no intervalo, conversei com o pessoal e alguém me falou assim, e você de onde é? Ou tu de onde eres? Né? Você de onde que é?
E eu falei, vou falar que, não vou falar que sou brasileiro, para não afastar muito, né? Eu falava que nem eles. E então eu falei, eu sou de Lima, eu sou de Lima. E aí eles já tinham me ouvido falar, eu já tinha dado uma palestra, alguma coisa, né? E falou, por que vas a ser de Lima, de la capital? Tu és daqui nomás. Quer dizer, eles falaram assim, por que você vai ser lá de Lima, da capital, seu mentiroso? Você é daqui mesmo. Pelo jeito como eu falava, eu peguei. Porque eu sei da importância do som, não é porque eu sou espertinho. Eu sei da importância dos sons, logo eu vou atrás do som. É lógico, não sou tão bobo ao ponto de ficar querendo saber significados de uma língua. Bom, se bem que o espanhol eu já tinha, né? Mas o sotaque é fácil, quando você domina uma linguagem, você domina sotaques diferentes, por que não? Né? E da própria língua, né? O fato é, posso falar português de Portugal, eles falam sim, eles falam sim. Então dá pra pegar sotaque. E eu fiz um sotaque, não fiz sotaque nenhum. Eu falei pra ele, como eu tava falando aqueles dias lá, eu fiquei umas 2, 3 semanas lá, então já tava falando meio parecido com ele. E falei que eu era de Lima, eles falaram que eu era mentiroso, que eu queria dar um de gostoso, porque eu era da capital. E Cusco é uma cidade importante, mas não a capital do país. Né? Que vai fazer de Lima, tu daqui nomás, pois. Bom, enfim. Devolver as palavras, vamos voltar ao assunto. Devolver as palavras à sua natureza sonora. O que eu quis dizer é que a linguagem é realmente uma coisa muito importante, né? Mas devolver as palavras à sua natureza, como elas são, sonora, é muito fácil. É quase que inevitável que o texto faça isso. É quase inevitável, é só não atrapalhar, não ficar querendo saber significado de palavrinha, isolar as palavras, por exemplo, de um texto. A palavra está lá no texto, aí você isola, ela quer saber o significado daquela palavra. E ela não tem significado sozinha, porque é o som o que vale, não a palavra. Vocês entendem? A palavra é um símbolo de um pedaço do som. A palavra não é só o símbolo da fala, não, é o símbolo de um pedaço da fala. Ninguém está falando uma palavra só, ninguém. Não existe isso. Ah, sim, você pode falar não. Né? Desde que o contexto, alguém te perguntou uma coisa, tem mais palavras para que esse não tenha algum significado. Não adianta correr atrás de significado, porque ele não existe naquele símbolo de um trecho do som. Ninguém nem se olhar um fotograma, né? um centésimo de segundo de um filme e falar, nossa, que filme bom, ou que droga de filme. Você não sabe nada, pode ser uma pessoa parada olhando para a parede. Você não sabe se o filme é bom, entretido ou não. De repente sai um bicho da parede, nossa, é um filme super movimentado. Mas você só viu aquele trecho. Não vai entender nada do filme. Tá de acordo? Você não vai entender nada também, nada da linguagem, do que está sendo falado, do que se fala, do que se deixa de falar, se você só olhar uma palavra. Nada. Não quer dizer nada. Peraí, não, alguma coisa quer dizer. Não quer dizer nada. Nada, nada, nada. Assim como se eu chegar e falar madeira, também não quer dizer nada. Eu falo, ô psiu, madeira. Ah, mas tá em português. Você sabe que madeira é? Madeira é isso aqui. Opa, quando eu falo madeira é isso aqui, ou essa mesa de madeira, aí já começou a mudar. Por quê? Porque tem o som completo. O som completo. Simbolizado por outras palavras também para poder fazer texto só. Então esqueçam palavras. Esqueçam não. Mas juntem elas. Juntar. Entendam o som inteiro que está simbolizado naquele texto. Repito, entendam o som inteiro, senão você nem vai saber de palavra. Ah, tô querendo adquirir vocabulário, não sei o quê. Então esquece o negócio da palavra. Pega um pedaço do som, onde esse trechinho está lá funcionando, ajudando a dar significado àquilo que foi falado. Ah, mas foi escrito. Tudo bem, de qualquer jeito você pode fazer o transporte do texto para a fala. Aí você vai entender. Esse é o princípio da coisa, da ressubstanciação. Trazer as palavras à sua natureza, como elas são, de origem. Você pega um copo cheio de cubo de gelo. É fácil de derreter? É só ficar olhando para ele. Derrete.
E foi trabalhoso. Assim como foi trabalhoso escrever aquele negócio, botar em palavra, imprimir, não sei o quê. É trabalhoso fazer um cubo de gelo. Custa dinheiro, inclusive. Né? Agora, você quer que ele volte à sua natureza? Não faz nada. Deixa ele lá. Pode estar fazendo até frio. Se você estiver dentro de um congelador, aí não volta à sua natureza. É o que fazem, podemos dizer. É o congelamento da linguagem em formato de texto. E não te explicam nada, nem essa coisa simples que eu estou explicando. Simples, óbvia, né? Que eu estou explicando. Que as palavras são para texto e não têm significado sozinhas. Ou descoberta só, é madeira, que legal, wood, eu não sei o que é wood, vou lá procuro wood, O-W-O, wood. Nem sei falar, falo wood. Por muito que, ou se eu for totalmente alheio ao inglês, eu falo wood, né? W-O-O-D, né? Wood, madeira, pronto, já sei o que é wood. Sabe nada, ela não está acompanhada do que dá significado a ela e nem ela está ajudando ela. Aquele trecho não está ajudando o resto das coisas, né? Devolver as palavras à sua natureza sonora é moleza. Acontece quase que sozinho. Agora, tem algumas técnicazinhas para ajeitar mais isso, para a gente poder recuperar o tempo perdido. Que desde que a gente nasceu que não falamos inglês, tá bom, então vamos fazer agora. A gente já não é criancinha, mas vamos fazer. Então, palavras soltas, nunca esqueçam palavras soltas. Mesmo que você queira aquela palavra só, aquilo vai me dar o significado. Não, você não quer afirmar esse significado? Você pode até saber e entender o conjunto, o som que estava sendo feito, que sim, tem várias palavras, não sei o quê, né? Tanto faz, que estão escritas, né? Mesmo que você entenda, esta palavra é essa, não faz isso, não enuncia isso. Não adquire isso. Adquire a palavra com o que ela dá, com aquilo a qual ela dá significado. E pega aquelas outras também e faz ela ter significado. Mas aí o tal do would vai ficar. Eu quero would. Tá no meio de uma sentença, lá escrita, tá bom? Tudo bem. Agora pega a sentença inteira. E aí que é a ressubstanciação. Quantas palavras a gente pega, então, já que precisa de mais palavras, né? Pega as palavras até fazer sentido, né? Mas tem uma média, tá? De 3 a 8 palavras. Se você não quiser perder tempo, pega de 3 a 8. 3 já vai dar um significado qualquer. It's made of wood. It's made of wood. 4. Né? It's wood. Sei lá, é madeira. Tá. Deu alguma coisa, quanto mais melhor, só que muito não. A média é 7, e para dar significado mesmo, e 8, tá de excelente tamanho. Então de 3 a 8 tá bom, 2 é pouco. 3 já começam a brincar com o significado. Já aquele som inteiro adquire significado. Cada palavra daquele som, cada trecho daquele som sozinho não tem significado. Tanto é que tem uma ordem. Se você inverter a ordem das coisas, fica outro significado ou não fica significado nenhum. Né? A ordem das palavras, vamos dizer. É outro som, não tem nada a ver com o que você está lendo, com o significado que você está vendo escrito, simbolizado, aquele som naquele livro, né? Naquele texto. Tem uma ordem em que aqueles sons acontecem. Claro, é a tal lógica. E sempre a mesma ordem? Não, varia, mas com uma variação dentro das lógicas. Tá? Por exemplo, ele ganhou maçã. Ganhou maçã, ele ganhou. Né? Se eu alterar, não fica legal como significado. Então, 8 palavras. Sabe por quê? Até 8, porque 8 é mais ou menos o limite do que o pulmão nosso carrega dentro na hora que a gente está falando e solta. Eu sei que isso é assim. Aliás, você pode dizer, eu sei que isso é assim. 6 palavras. A média é 7. A média grande, né? De uma sentença, de uma resposta completa ou de uma pergunta feita. 7. Então 8 é um limite bom. Eu não pensei em falar essa sentença só para dar 6, né? Não, pode verificar. Não, pode
verificar. Só 3. Mas enfim, de 3 a 8. Pau. É isso que você tem que pegar. Ah, e aquela palavra? Tá lá dentro, não é palavra, é um pedaço do som que você vai falar. Peraí, aí eu tenho que transformar isso em som, tem que ressubstanciar. Com o som certo, por isso que o alfabetismo é fundamental. Se querem saber como é que se alfabetiza, então consultem a ferramenta Sound. Né? Estamos, inclusive, aqui vendo a maneira de lançar uma ferramenta única, Sound. Os sons do inglês. Esse é o nome do programinha. Relativamente poucas intervenções, poucas sessões. Pronto, está alfabetizado. Já sei até juntar as palavras. Já sei dizer aquele som. Enfim, juntar as palavras. Juntar as palavras é duro de entender. Adquirir fluência. Fluência em quê? A coisa é fluente, como a água é fluente. O gelo não. Tem um exercício bom que eu já passei várias vezes para vocês, que é ler em voz baixa, né? Depois retirar o livro, tirar o acesso ao texto, não é prometo que não vou olhar, não, tirar o acesso ao texto e aí falar em voz alta, copiando daquele texto que tinha antes. Tá? Esse é um exercício muito bom. E não ler em voz alta, já falei, ler em voz alta, você só está pegando a energia do texto e passando direto para a língua, para a boca falar. Nisso não adianta nada, você não tem aquele critério onde você traz aquele som que está no texto para si mesmo. Então, trazer o som que está no texto tem uma série de técnicas interessantes. Tá? A ressubstanciação é um momento praticamente sagrado, eu falei, parece um milagre. Tá? E tem que ser feito com um certo ritual. Mentira, não tem nada religioso ou espiritual nisso. É apenas uma técnica. Né? Mas é um momento de transporte. Do quê? Do texto para cá. E como a fala é muito dinâmica, é preciso entrar nessa dança. Não é coisa de, sabe, eu vou fazer um pouquinho, depois faço mais. Não. Faz pum! E transportou aquele texto para dentro do seu aparelho linguístico, para você ir usando cada vez mais. Né? Tá? Então esse é um momento mesmo crucial. E tem 3 passos que não precisam ser nessa ordem, 1, 2, 3, pode ser 2, 1, 3, sei lá eu, e que são elementos que compõem esse ato de ressubstanciação do texto para transformá-lo na substância vocal. É bem legal, mas tem que fazer os 3 passos. E tem que se acostumar também. Primeiro, voz íntima. Jamais em voz alta. E não é em voz baixa, não. Quando no começo eu falava voz baixa, o pessoal achava que era só falar em voz um pouco mais baixa. Eu estou agora falando em voz alta e o pessoal achava que era para diminuir o tom da voz. E não é. Não, tem toda uma atitude onde a voz não é baixa. A voz é íntima. É até estranho eu falar nesse tom de voz com pessoas que estão me ouvindo. Porque isso eu só falo comigo mesmo. Comigo mesmo eu posso falar tudo quanto é besteira. Confessar os crimes mais audazes. Expressar os orgulhos de mim mesmo mais idiotas. Ninguém vai estar ouvindo. Ninguém vai estar ouvindo. Se ninguém está ouvindo, então eu posso falar qualquer coisa. Quando eu posso falar qualquer coisa, liga o controle de correção. O mecanismo de controle de correção. Correction Control Mechanism. Que é um mecanismo que sabe se você está falando certo ou está errado. O auto-julgamento abre. É para isso que a gente fala em voz baixinha, bem baixinha. Né? Ou para alguém muito íntimo também a gente fala. E tudo quanto é bobagem. Para bebê, namorado, namorada. Bobagem não. Mas as expressões são expressões que você nunca falaria em voz alta. Em voz alta. Você não falaria, não cabe em voz alta. Imagine. Modo íntimo. Só eu tô ouvindo. Ih, tô perto do microfone e tem um montão de gente ouvindo. Mas normalmente não. Posso até fazer assim. Para só eu ouvir, fazer um conduto aqui, já expliquei. É muito gostoso isso, é muito bacana. Voz íntima, não é voz baixa, não é descer os decibéis. E precisa se concentrar nisso, porque a gente acha que eu falo em voz bem baixa, não sei o que, eu falo bem baixa, às vezes, no curso nosso, né?
nas nossas sessões de instalação do inglês, a gente usa texto, é claro, a gente é bobo, mas não tanto. E as pessoas abaixam o tom da voz. Não, ninguém dá. É a voz íntima mesmo, para ninguém ouvir, tá? Mas o tempo todo tem muito disso, tá bom? Voz íntima. Segundo elemento, a entonação. Mas eu não posso fazer isso. Tô decidindo aí alguma besteira que eu vou fazer, né? Ou desdecidindo. Enfim, entonação. Dá para dar entonação em voz baixa? Claro que dá para dar entonação em voz bem baixa. E a voz tem que ser bem baixa. É até mais fácil dar entonação. Tem gente que fala entonação, já quiseram me corrigir. Os dois são válidos. Tem que entonar, tem que dar a entonação, tem que... E tem um terceiro elemento que é o efeito trem, que é muito gostoso e que permite fazer a coisa. Porque, infelizmente, quando a gente está fazendo isso, e mais quando a gente quer o significado de alguma palavra, a cabeça está lá, mil engrenagens, que não tem nada a ver com a fala em si, e muito menos com a aquisição daquele som inteiro. Não tem a ver. Quando a gente fala, a gente já sabe o que vai falar e depois transforma em som. Essa transformação de fala em som, para comunicar com os outros em voz alta, ela é bum. A fala em si, eu não inventei esse jeito de fazer as coisas, de dizer o meu pensamento assim. Os sons não pertencem ao pensamento. Pertencem ao pensamento, pensamento. Não são palavras que formam o meu pensamento. É o meu pensamento, meu sentimento, minha dor, minha alegria. Isso são 1000 coisas. Aí é fruto da linguagem também, mas é um fruto explosivo o pensamento, né? Usando sempre palavras, sim, mas quando eu falo ou quando eu entendo, eu estou recebendo sons. Não tem medida, é nanosegundos. É um zilionésimo de nanosegundo que se transforma aquele som que entrou em pensamento e aquele som que saiu do pensamento e se tornou em palavra. Mas o que passa são sons apenas. E para produzir esses sons, a minha boca produzir esses sons, eu não estou pensando em nada, porque eu domino o idioma. Este idioma português. Domino alguns outros, mas domino este idioma, qualquer idioma aí, lá, os que eu uso, e pronto. Tá? E o que sai são sons, e não penso. E o pensamento interfere nessa hora. Então é preciso saber dessa interferência do pensamento, e uma forma boa de fazer é o efeito trem. Então você começa como se você tivesse parado na frente de uma estação de trem, e na frente da locomotiva, e a locomotiva começa a sair. Aí passa o segundo vagão, que vai passar um pouco mais rápido, porque ela está pegando velocidade, né? Um pouco mais rápido. No fim, quando passa os últimos vagões, o trem está a 1.000.000. Não dá para subir. Se você perdeu, perdeu. Né? Porque a locomotiva vai pegando impulso e vai acelerando, então os últimos trens passam rápido. Então você quer falar uma coisa? Fale. Né? Eu quero dizer isso com o efeito trem. Sabe o que eu faço? Eu deixo a locomotiva bem devagar. Mas é muito, principalmente o primeiro, o segundo, o terceiro som. Sílaba, sei lá o que for. Então você pega a coisa que você vai falar e fala, né? É isso que eu quero dizer. Então você pega a coisa que você quer falar e fala. E sai. Podem me revistar, não sei porquê. Mas que sai. Efeito trem, muito importante, tá? Vai haver mais dicas, no próprio curso isso é insistido também, tá? Só aí que você vai mexer direito com os significados, tá? Aí que você procura, se você for alfabetizado, você já falou wood, por exemplo, digamos que essa seja, pegamos ela de pancada, né? Mas wood, né? Se for essa, aí você vai ver direito se wood é mesmo madeira, se... Esmiuçar o significado só depois que você dominar o som. Não antes. Porque onde você vai pôr esse significado, você não tem som, você vai esquecer desse significado. Se o som não for o dele, se você quiser o som wood, você não vai ouvir mais, está errado, não vai fazer sentido lógico da biológica dos sons naquele conjunto de sons, naqueles 3 a 8 palavras lá.
tá bom? Não vai ter sentido se o som estiver errado. Não vai poder ter significado. Agora, quando você tá com os sons certos, this desk is made of wood. Vamos fazer tudo, ó. This desk. Opa, com entonação também, né? This desk is made of wood. This desk is made of wood. Eu já tá certo, não consegui errar, vai. This desk is made of wood. Wood. Ah, não, wood. Não, wood. Você já treina isso na ferramenta Sound, né? Wood. This desk is made of wood. Esqueci a entonação. This desk is made of wood. This desk is made of wood. Opa. This desk is made of wood. Quando isso é novo para você, a sensação é uma delícia. Sempre escolher textos semicompreensíveis, então. Tem palavras que eu não sei, mas é mais ou menos, entendo algumas, sei lá, vai. Sempre escolher também temas que sejam do seu interesse, porque ler uma coisa que você não tem interesse nenhum é chato. Você não gosta de mecânica de automóvel, vai pegar a mecânica? Não. Né? Agora, você gosta de, por exemplo, sugerir, tem uma pessoa que tem umas aulas comigo, tá me ensinando como é que esse curso é, porque eu vejo o efeito, e eu... O que eu falei para ela? Assim, para escolher textos de coisa, era por acaso de autoajuda. Então, vá atrás de autoajuda. Muito bom. Em inglês, né? Porque aí tem interesse. É difícil ler uma coisa que você não quer ler, tá? Então sai atrás de coisa que você gosta. Romance? Não sei. Revista? Não sei. Procura lá o que você gosta. Na internet vai ter de montão. Eu gosto menos de internet do que de papel. Talvez seja uma opinião minha, eu vou chegar a uma conclusão técnica sobre isso, mas por enquanto, para mim, tanto faz. E aí vai estar funcionando o controle de correção, como o diretor apontando a cortinas fechadas, voz baixa, né? Entonando bem, certo? E fazendo lentamente, isso o ator não pode fazer, já pedem para ele fazer logo. Bem lentamente. Efeito trem, tá? Ok. É isso aí, The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento, mostrando para vocês como que dá para usar texto, que tem de montão, na internet então cada vez mais. Sobretudo, escolham o que gostam, façam os 3 elementos, voz íntima, entonação e efeito trem, técnicas. Efeito locomotivo, eu chamo, aliás. Né? Locomotivo sai bem devagarinho. Mas para a primeira, segunda, terceira palavra. Aí vai aumentando a velocidade e a cabeça não entra para atrapalhar. Parabéns, então. Espero que comecem a usar isso. É muito bom. Revejam aqui se querem anotar quais são os 3 elementos, como que se faz. Vão melhorando, vocês vão ver um milagrezinho. É bem bacana, bem legal. Ok, The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento, hoje com essa live, espero o retorno de vocês, tá bom? Eu agradeço e até a quinta-feira que vem, quando vamos fazer outra live, tá bom? Até mais. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento.